Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Na época do serviço militar obrigatório, o jovem que se alista, mas já tem a matrícula em curso superior garantida, pode servir em núcleos ou centros de preparação de oficiais da reserva. Existem hoje no país 5 centros e 57 núcleos. Esses universitários prestam serviço militar, permanecendo na ativa como tenentes temporários. Eles são chamados de oficiais R2. O tempo de serviço ativo pode durar até 8 anos e depois, quando entram para a reserva, tornam-se representantes qualificados do Exército. No mês de outubro, aproximadamente 300 oficiais R2 reuniram-se em um encontro nacional promovido pelo Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Da sede do Centro de Comunicação Social do Exército, começa agora o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Eu sou a Tenente Thalita e vou conversar com o presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, Rogério de Souza Vasconcelos Júnior, Tenente R2 da Reserva. Olá, senhor Rogério, tudo bem? Tudo bem, Thalita? Tudo jóia. Eu queria agradecer a participação do senhor no nosso podcast, no Braço Forte. É um prazer conversar com o senhor. Senhor Rogério, antes de falar sobre o Conselho, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história dos oficiais R2. Como é que surgiu esse segmento no Exército? Olha, os oficiais R2, eles surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Um capitão visionário, de inteligência incomum para a época dele. Ele foi primeiro lugar em todas as escolas militares que cursou, é o Capitão Correia Lima. Então, o Capitão Correia Lima, após a Primeira Guerra Mundial, que foi estudar as táticas de recompletamento dos exércitos europeus na Primeira Guerra Mundial. Ele se debruçou a estudar essas táticas de recompletamento e em 1919 também com o modelo que ele estudou o modelo americano, do Reserve Officers Training Corps, que é o ROTC, que é o CPOR dos Estados Unidos. Então, ele é fardado nas faculdades aqui do Brasil para tentar recrutar os universitários para que conseguisse formar uma reserva mobilizável de tenentes e aspirantes de um certo nível intelectual, já porque justamente iam comandar frações em combate. Então, teria que ter um certo nível para serem comandantes de tropa. Então, ele ia em faculdades, recrutava, tentou muito com o Ministério da Guerra. E em 1927, ele conseguiu que o Ministério da Guerra inaugurasse o primeiro CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Foi no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, onde hoje é o 21º GAC, e fundou o primeiro CPOR, do qual ele, o Capitão Correia Lima, foi o primeiro comandante. Então foi assim que surgiram os oficiais R2, que são justamente essa parcela da reserva de oficiais que são formados para ir para o combate como comandantes de fração, passam de um período de 1 a 8 anos na tropa, em estágio, em formação, e depois vai para a reserva em condição de ser mobilizável para uma situação real. Então é uma história antiga e de sucesso, né? Antiga e de sucesso. Mas eu queria agora que o senhor falasse em que momento o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva surgiu. Onde é que ele passa a existir e por que ele passa a existir? Pois é, o Conselho Nacional começou a existir a partir da década de 50, associações de ex-alunos desses CPORs. CPORs que depois evoluiu para NPORs, que são unidades menores, mas com a mesma finalidade. Então existem CPORs, que são os centros, e os NPORs vieram a surgir depois. Hoje no Brasil são 57 NPORs e 5 CPORs no Brasil. Então, esse pessoal todo indo para a reserva, a partir de 1954 surgiu a primeira associação, que foi a de São Paulo, de ex-alunos desses órgãos. Então, em 1996, a Associação do Rio de Janeiro, ela costumava fazer um ciclo de atualização, ministrando palestras de atualização para os oficiais da reserva. E em 1996, o general Gleuber Vieira, que era o então chefe do DSEX, que na época chamava DEP, Departamento de Ensino e Pesquisa. Então, o general Gleuber Vieira, ele chegou nesse encontro de 96, ele se virou para o tenente Monteiro, que era o presidente da Associação do Rio de Janeiro de ex-alunos, e falou: Monteiro, por que você não reúne as associações congêneres dessa daqui do Rio de Janeiro, não reúne num encontro nacional, e desse encontro vocês criam um órgão nacional que possa facilitar a ligação de todas as associações com o Exército Brasileiro, para que tenha um órgão central. Então, no ano seguinte, em 22 de abril de 1997, ocorreu o primeiro encontro nacional dessas associações, que nós chamamos de ENOREX, Encontro Nacional de Oficiais da Reserva do Exército. Nesse primeiro encontro nacional foi lavrado a ata
e as associações existentes da época formaram o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Foi assim que surgiu o CNOR em 1997. Muito bem. E como é que funciona esse conselho? Qual o papel que ele tem na integração de oficiais da reserva com o Exército? Pois é, o Conselho Nacional, ele integra essas associações em filiação. Essas associações elas se filiam ao Conselho Nacional. Hoje são 25 associações filiadas e 35 catalogadas. Existem 10 em processo de filiação ainda. Mas justamente ele congrega, ele reúne essas associações. Ele é o órgão central norteador de doutrinas e padronização de procedimentos, para que o sistema fique realmente uma organização nacional padronizada, uma coisa mais organizada dentro do contexto nacional da organização dos oficiais R2 no Brasil. Então ele funciona justamente como um órgão de ligação e de padronização entre essas associações e o Exército Brasileiro. É um órgão central que favorece essa ligação entre o oficial R2 e o Exército, através das associações. Quando os oficiais R2 passam para a reserva, eles começam a ocupar diferentes espaços na sociedade, mas eles continuam, digamos assim, propagadores do Exército. Isso contribui para o fortalecimento dos valores da instituição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa contribuição, né, que mesmo fora do Exército, os oficiais R2 continuam a fazer. Olha só, nós somos hoje estimados em cerca de 100 mil brasileiros. Todos os oficiais R2, que são justamente esses oficiais da reserva não remunerada do Exército, somos em torno de 100 mil brasileiros, porque aí entra não só o pessoal do CPUR e do NPUR, também temos que falar do pessoal que é os OTTs, né, e o oficial técnico temporário, e os MFDVs, que é os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários. Com a transformação do Exército Brasileiro ao longo do tempo, ele criou mais essas duas linhas, além da combatente. Então é a linha que é justamente o brasileiro, o cidadão que já formou na faculdade, que não é universitário mais. Ele já tem um nível superior completo, e ele é convocado a partir de um processo de seleção rigoroso de currículos. Ele é convocado para servir, para fazer estágios, para nesses estágios ele se adaptar à função de comandante de frações, mas na ativa ele é utilizado na força dentro da sua especificidade da formação civil, da sua faculdade. Então, existem oficiais R2, que são toda essa reserva, a combatente, a linha técnica e a linha de saúde. Todos esses são oficiais R2. Então, esse pessoal, ele está distribuído em todos os ramos da sociedade, em todas as áreas de conhecimento. São homens e mulheres que hoje estão na sociedade a partir dos 20 anos de idade. Então, imagine a pulverização, a disseminação e a capilaridade que esses brasileiros com um laço forte verde-oliva têm, que estão na sociedade difundindo e disseminando na sua área de atuação, diversas áreas de atuações e em diversos ciclos sociais e profissionais, os valores castrenses que a gente aprendeu na caserna. Então vejam como é disseminadora, como são vetores e embaixadores dos valores militares na vida civil. Na vida, eu não digo tanto na vida civil, digo na sociedade, porque existem muitos R2 que foram para as forças auxiliares e hoje continuam militares, apesar de não ser do Exército Brasileiro, entendeu? Entendi, muito importante essa capilarização, né? Exatamente. Mas, todos os anos, o Conselho Nacional realiza, com o apoio das associações, um encontro que permite não só a integração desses oficiais, né, o congraçamento, mas outras atividades que mantêm os laços deles com o Exército e com outras forças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses encontros anuais. Pois é, esses encontros, como eu te falei, ele surgiu em 1997 com a fundação do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, com o CNOR. Em 1997 foi o primeiro encontro nacional, reunindo essas 6 associações que existiam à época. De lá para cá, nesses 22 anos, já fizemos 21 encontros. Então, esses encontros a gente chama de ENOREX, Encontro Nacional de Oficiais da Reserva do Exército. Reúne hoje, o último foi agora em Goiânia, a gente foi recebido pela ORI Goiânia. Normalmente é a ORI, é a associação daquela cidade que organiza. E a associação sempre existe numa cidade que houve ou que há um CPUR ou um NPUR. Existe uma ORI. E a cada 2 anos antes é eleita a associação que vai organizar o ENOREX do biênio seguinte, de 2 anos à frente. Nós já tivemos esse ano Goiânia, ano que vem será em Curitiba e em 2021 será em Cuiabá. 2022 a gente vai escolher em Assembleia Geral o ano que vem. Então esses encontros já estão reunindo cerca de 300 oficiais R2 do Brasil inteiro. Então a gente reúne o pessoal para aprimoramento intelectual, para se atualizar nos projetos da força, se
se atualizar nas doutrinas mais modernas da Força Terrestre, para a gente, além de ter uma preparação desses líderes, desses vetores na sociedade, como verdadeiras vozes civis do Exército na sociedade, a gente tem que ter um cenário, né? A gente tem que ter uma fotografia atualizada do que é o Exército hoje, que muita gente está fora do Exército há muito tempo. Então, esses encontros servem para atualização do cenário militar e para congraçamento e para reunião e para network, inclusive profissional, de todos esses cidadãos brasileiros que são oficiais R2 dispersos na sociedade. Então, o nosso movimento ele se resume em intercâmbio social e assistência mútua. Não tem nada a ver com sindicato, com partido político, nada. Nós somos essencialmente um movimento de intercâmbio social e assistência mútua entre os próprios membros, entre os membros e o Exército e entre os membros e a sociedade, né? E o que é que a gente pode fazer junto para defender a pátria com sacrifício, inclusive da própria vida, como a gente jurou no passado? O Exército ele mantém um canal ativo com os ex-integrantes da Força Terrestre, entre eles os oficiais R2. Na sua opinião, qual a importância desse canal? Com a criação do Reserva Proativa, eu acho que foi até no comando do General Enzo, é uma importância muito grande. A ligação da ativa com a reserva, ela fortalece os valores, né, que o Exército simboliza na sociedade. Quanto mais canal direto e rápido a gente tiver com a força, quanto mais reconhecimento a reserva sentir que a força, que o Exército brasileiro tem pelos anos que ela serviu à pátria. Nós, por exemplo, oficiais R2, o oficial R1, ele serviu 35 anos, tem 40 anos ao Exército. Nós doamos a nossa juventude num período essencial de 1 até 9 anos da nossa juventude, a gente doa ao serviço da pátria. Então, nada mais justo do que um reconhecimento da pátria, simbolizado pelo Exército brasileiro, para essa parcela de cidadãos brasileiros. Então, tendo um canal direto e ativo e constante com a força, isso fortalece os laços afetivos e fortalece, inclusive, os valores que a gente dissemina na sociedade. É uma via de mão dupla, saudável, entre a ativa e a reserva. Em 4 de novembro, ele é comemorado o Dia do Oficial da Reserva pelo Exército Brasileiro. Essa data foi proposta pelo Conselho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa data. Essa data justamente é a data do nascimento do nosso patrono, que é o Correia Lima, que é aquele capitão visionário de artilharia lá da década de 20, que após a Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu fundar no Brasil esse sistema de recompletamento de aspirantes e tenentes para a reserva. Então, em 2006, o Conselho Nacional propôs ao Exército, o comandante do Exército baixou a portaria, em 2006, portaria 429, designando essa data do nascimento do nosso patrono, Tenente Coronel Correia Lima. Ele morreu como major, foi assassinado no quartel que ele estava comandando em Curitiba, que hoje é o 5º GAC, AP. Ele defendendo o quartel contra os insurretos da Revolução de 30, ele foi assassinado covardemente pelas costas. E ele foi promovido post-mortem a Tenente Coronel no ano seguinte. Então, como ele é o patrono dos órgãos de formação, patrono e fundador dos órgãos de formação de oficiais da reserva, nada mais justo que a sua data de nascimento, 4 de novembro, que ele nasceu em 1891, fosse designado e bem reconhecido pelo Exército como o Dia Nacional do Oficial da Reserva R2. Seu Rogério, eu queria que o senhor dividisse com a gente um pouquinho da sua história como oficial da reserva. Olha, eu fui para a reserva em 2003. Eu servi em Goiânia, no 42º, hoje extinto, né? Que hoje é o Batalhão de Ações de Comando, nas instalações onde foi o 42º. E voltei para Recife, a minha cidade natal. Em 2009 eu fiquei sabendo dessas AORES e entrei na AORE Recife para tentar ajudar contribuir em alguma coisa. Então fui secretário da AORE Recife, depois eu fui presidente da AORE Recife e em 2017, substituindo o Tenente Monteiro, que comandou o CNOR durante 20 anos, desde a sua fundação, ele quis passar a presidência, foi feita uma Assembleia Geral e por unanimidade os presidentes das AORES do Brasil me elegeu o presidente substituto do Tenente Monteiro. Então, o meu papel na reserva como advogado e como presidente do Conselho Nacional é de totalmente tropa amiga, é como o general Edson Pujol me falou quando eu fui cumprimentá-lo na passagem de comando do general Vilas Boas para o general Pujol. No cumprimento que eu fui fazer para o general Pujol, eu me apresentei para ele, logicamente, ele falou: Rogério, nós vestimos a mesma farda. Então, meu sentimento na reserva é exatamente o que o general falou. Eu visto ainda a mesma farda, por baixo da pele, por baixo do meu terno civil, existe uma pele verde-oliva que adere à própria alma, como o general Otávio Costa falou, irreversivelmente para sempre. Então, nós somos vetores de valores e princípios da caserna no meio civil, e o Brasil hoje precisa muito desses valores. É isso que faz o Exército Brasileiro hoje ser depositário de uma alta credibilidade na sociedade, justamente por ser uma reserva moral de valores tão caros hoje na sociedade.
E nós somos embaixadores desses valores, com muito orgulho. E o senhor tem alguma história ou alguma lembrança que marcou a época em que o senhor servia ao Exército? Ah, tenho muitas histórias. Conta uma pra gente aí. São tantas histórias. Eu como sou intendente, eu fui aprovisionador, tesoureiro, almoxarife. Então teve uma época que eu lembro que o meu batalhão ele foi como contingente para a missão de paz em Angola. Eu estava acumulando as 3 funções do intendente, né? Almoxarife, aprovisionador e tesoureiro, quando o contingente estava voltando. Só que esses contingentes voltando de Angola, eu me lembro que a gente fazia o café da manhã, vai chegar no café. Aí já não, atrasou o voo, tá chegando na base aérea dos Afonsos, a aeronave. Ou seja, esse café virou almoço, que virou jantar, que virou coquetel, que virou café. A gente dobrando o meu pessoal do rancho, dormindo lá do quartel. Então, assim, são vários episódios, mas esse me marcou muito, porque foi uma força-tarefa de 24 horas, em 3 dias, os contingentes chegaram de Angola. É a flexibilidade, né? O militar ele tem que ser flexível. E ajuda muito a gente no meio civil. No meio corporativo, assim, quando a gente vai, em qualquer seleção que a gente vai, passar por uma seleção de emprego, de um cargo de gerência, e normalmente se verifica o perfil e não a experiência, porque nós, como somos oficiais R2, passamos até 8 anos no Exército, nós ficamos sem a experiência da profissão civil. Então, assim, você sai, eu sou advogado, eu fui para a reserva com experiência de oficial intendente, como outros meus amigos foram com experiência de oficial infante, de patrulha, de GLO. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, eles verificam o seu perfil. Então, eu me lembro que eu fui para uma seleção de assessor jurídico de uma grande empresa, que não convém citar o nome, em Anápolis, e eu era o menos experiente na área jurídica. Era uma vaga para 12 pessoas. E durante essa dinâmica de grupo, eu fui passando, e ficar bem logrando o êxito e conquistando o cargo. Eu perguntei a psicóloga, o pessoal depois, mas como é que vocês me contrataram? Aquele pessoal que estava disputando a vaga comigo tinha tanta experiência na área jurídica, eu não tenho nenhuma. A psicóloga falou para mim, pelo seu perfil de liderança. Todas as dinâmicas de grupo que a gente colocava, você conseguir liderar o grupo e trazer soluções. E a gente não quer problemas, a gente quer quem traga soluções. A tarefa se aprende, o perfil não, já vem com a pessoa. Então isso aí me ajudou muito na vida civil, como ajuda a vários oficiais R2 aí pelo Brasil. Muito bem. Eu queria agradecer, senhor Rogério, pela participação do senhor no nosso podcast, no Braço Forte, falando um pouco sobre os oficiais R2, sobre o conselho. Dizer assim, que foi um prazer conversar com o senhor. Olha, o prazer foi meu, eu que agradeço, e não só agradeço, como parabenizo vocês e o Exército Brasileiro e o próprio Seconsex por estar antenado nessa revolução 4.0, né? O podcast é hoje uma ferramenta que os maiores órgãos de mídia, inclusive internacionais, utilizam. Já não era hora do próprio Exército entrar nessa ferramenta do podcast. Parabéns a vocês por estarem sempre na vanguarda das comunicações. Obrigada. O Conselho Nacional de Oficiais da Reserva tem o papel de congregar esses ex-integrantes do Exército Brasileiro que, embora nas mais variadas faixas etárias e profissões, continuam a ser multiplicadores dos valores da instituição e participantes de suas atividades. Você que é oficial R2 da Reserva e ainda não conhece o nosso canal Reserva Proativa, consulte o site www.eb.mil.br. Porque uma vez soldado, sempre soldado. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.